Tem gente que passa a vida inteira tentando resolver dores nas costas, problemas de digestão, desconforto nos quadris, tensão muscular e até questões urinárias, sem nunca perceber que a raiz de tudo isso pode estar num lugar onde quase ninguém presta atenção. E não é falta de alongamento. Também não é a idade chegando. É algo mais profundo, literalmente. Um grupo de músculos escondido lá dentro da sua pelve, que trabalha em silêncio o tempo todo e que, quando travado ou fraco, transforma seu corpo numa máquina desajustada. Pouca gente sabe, mas esse detalhe pode afetar desde sua postura até sua respiração. Pode bagunçar seu sono, sua digestão e até sua performance nos treinos e na vida íntima. E o mais louco, um simples agachamento pode começar a mudar tudo isso. Não é o tipo de agachamento que você vê todo dia na academia. É um movimento ancestral, restaurador, que solta tensões acumuladas há anos e reacende conexões entre seus músculos, seus órgãos e sua energia vital. Coisa de outro nível. A ciência já começou a reconhecer o poder disso. Fisioterapeutas, treinadores, até médicos estão voltando os olhos para esse tipo de prática que parece simples, mas entrega resultado onde remédio nenhum dá conta. E se você acha que não tem flexibilidade, força ou tempo para incluir isso na sua rotina, fica tranquilo. O que você vai ver aqui é acessível, seguro e pode ser adaptado até para quem está começando do zero. O importante é entender o porquê. Porque quando você entende, não tem mais volta. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. O verdadeiro papel do assoalho pélvico. Tem uma parte do corpo que trabalha sem descanso, mas quase ninguém fala sobre ela. Não aparece no espelho, não brilha no treino, mas está ali, segurando tudo no lugar, literalmente. É o assoalho pélvico. Um grupo de músculos que fica bem no fundo da pelve, como uma rede de sustentação, e que influencia praticamente tudo o que você faz. Quando se fala em estabilidade corporal, muita gente pensa no core, no abdômen, nos oblíquos. Mas o core de verdade começa lá embaixo, nessa base que conecta suas pernas com o tronco, que segura seus órgãos internos e que participa de cada passo, respiração, movimento ou ida ao banheiro. E aqui está o ponto-chave. Se essa base está fraca, tensa ou travada, o corpo inteiro sofre. Porque o assoalho pélvico não é só um músculo de suporte, ele é o ponto de partida de uma cadeia de movimentos e ajustes finos que mantém a coluna alinhada, os quadris livres e até sua respiração mais eficiente. É como se fosse o chão da sua casa. Se ele está instável, nada lá em cima funciona direito. O telhado racha, as paredes entortam, as portas emperram. Agora imagina isso acontecendo no seu corpo, mas de forma sutil, silenciosa e por anos. É assim que o assoalho pélvico te afeta sem que você perceba. E o mais curioso é que mesmo sem sentir diretamente esse grupo muscular, ele está envolvido nas coisas mais básicas: ficar em pé, sentar, caminhar, levantar peso, respirar fundo. Tudo isso depende da força e da flexibilidade dessa base interna. Só que, como ele age nos bastidores, ninguém presta atenção. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. E é aí que a maioria erra. Porque ele fica tenso e quase ninguém percebe. A maioria das pessoas nem desconfia. Mas o assoalho pélvico pode ficar encurtado, enfraquecido ou completamente travado. E isso acontece muito mais do que se imagina. O problema é que os sinais não são óbvios. A dor aparece em outro lugar. O desconforto surge de forma difusa. E aí, o diagnóstico quase sempre erra o alvo. A verdade é que o estilo de vida moderno é um prato cheio para destruir essa região. Passar horas sentado, por exemplo, é uma das principais causas de rigidez no assoalho pélvico.
Quando você senta por muito tempo, essa musculatura fica comprimida, sem circulação adequada, e perde a capacidade de se mover com liberdade. E não é só isso. O estresse constante também entra nesse jogo. Muita tensão emocional se manifesta fisicamente na pelve. É quase como se o corpo, tentando se proteger, fechasse essa região. Aos poucos, isso vai criando um padrão de contração crônica que vira o novo normal, mas que está longe de ser saudável. A respiração errada é outro vilão silencioso. Quando você respira de forma superficial, sem usar o diafragma, todo o sistema de apoio do tronco fica desregulado. O assoalho pélvico, que deveria trabalhar em harmonia com o abdômen e a respiração, começa a perder sincronia. Resultado? Mais tensão, mais disfunção. E o pior, ninguém ensina isso. Nem na escola, nem nos treinos, nem nos consultórios convencionais. A maioria das pessoas envelhece achando que rigidez no quadril, dor nas costas ou prisão de ventre são coisas naturais. Não são? São sinais de um corpo que perdeu sua base de sustentação. E é aqui que começa a bola de neve. Porque quando essa região trava, os impactos se espalham para o resto do corpo, principalmente para as costas. E aí, o sofrimento escala. Os efeitos ocultos, nas costas e nervos. Muita gente sente aquela dor chata na lombar, uma rigidez ao se levantar da cama ou até uma queimação descendo pela perna, e corre para alongar a coluna, fortalecer o abdômen ou fazer massagem. Só que tudo isso trata o sintoma, não a causa. E a causa, na maioria das vezes, está escondida mais fundo. Quando o assoalho pélvico trava, ele começa a puxar estruturas ao redor. Uma das primeiras vítimas é a curvatura natural da coluna lombar. O corpo tenta compensar essa tensão mudando a inclinação da pelve, para frente ou para trás, e isso altera todo o alinhamento da coluna. É como uma ponte que começa a entortar pela base. E aí, o que era só uma rigidez vira pressão. Os discos intervertebrais da lombar ficam comprimidos. Os nervos começam a ser irritados. E é nessa hora que surge aquela dor irradiada, que parece ciática, mas na verdade tem origem no desequilíbrio pélvico. O corpo inteiro entra em alerta. Esse tipo de dor é traiçoeira. Ela aparece devagar, às vezes vai embora, depois volta com mais força. A pessoa acha que é má postura ou que dormiu de mau jeito. Mas na real, é um sistema inteiro gritando por socorro, porque a musculatura de base perdeu sua função de suporte e relaxamento. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica a recuperação. O corpo cria padrões de movimento compensatórios, os músculos vizinhos ficam sobrecarregados e a coluna vai sofrendo um desgaste silencioso. E tudo isso começou com uma tensão lá no fundo da pelve, que ninguém viu chegar. Mas se você acha que para por aí, segura, porque o impacto vai além da coluna. A próxima área a sofrer é o quadril. E é aí que muita gente começa a perder mobilidade sem entender o porquê. A ligação com dor no quadril e dificuldade de movimento. Quando o assoalho pélvico está rígido, ele limita mais do que só a postura. Ele afeta a base do movimento humano, o quadril. E o quadril, por sua vez, é a articulação que mais exige mobilidade e força ao mesmo tempo. Qualquer bloqueio ali vira um freio no corpo inteiro. Pessoas que sentem dor ao agachar, subir escadas ou até ao caminhar por longos períodos, muitas vezes estão lidando com uma tensão pélvica mal resolvida. É como se a musculatura profunda estivesse segurando os movimentos de dentro para fora, impedindo o quadril de abrir, girar ou descer como deveria. Isso explica por que muita gente sente a virilha presa, o glúteo travado ou aquele incômodo que não passa na parte interna da coxa. Mesmo quem treina pesado pode sofrer com isso. E pior, não percebe, porque o corpo se adapta. Ele começa a mover errado, distribuindo o esforço de forma descompensada. E aí, o que acontece? Lesão. Não por excesso,
mas por movimento mal executado. E o detalhe é que não é culpa da execução em si, mas da falta de liberdade muscular profunda. O corpo quer fazer o certo, mas não consegue, porque o centro de mobilidade, a pelve, está bloqueado. Esse bloqueio também influencia na qualidade do sono. Quando o quadril não relaxa por completo, deitar-se numa posição confortável vira um desafio. E o corpo, mesmo em repouso, continua em estado de alerta. Isso drena energia, atrapalha a recuperação e enfraquece o sistema como um todo. Mas ainda tem mais, porque o impacto do assoalho pélvico vai além dos ossos e músculos. Ele atinge também os órgãos internos, e é aí que a maioria das pessoas se surpreende. Problemas digestivos e intestinais, a conexão esquecida. Pouca gente associa digestão lenta, constipação ou vontade constante de ir ao banheiro com o funcionamento dos músculos. Mas a verdade é que o assoalho pélvico é como um porteiro dos seus órgãos internos. Se ele trava, o trânsito lá dentro também começa a travar. Esses músculos sustentam a bexiga, o intestino e até parte do estômago. Quando estão tensos ou fracos, essa sustentação falha. E aí o que acontece? O corpo começa a funcionar com esforço. O intestino não elimina como deveria. A bexiga fica hiperativa e o abdômen parece sempre inchado, mesmo sem comer tanto. Sabe aquela sensação de peso na parte de baixo da barriga? Aquela dificuldade para liberar o intestino ou aquela urgência urinária que aparece do nada? Tudo isso pode ter origem no desequilíbrio dessa musculatura profunda. O mais louco é que você pode fazer dieta, beber água, usar probiótico e nada resolver, porque o problema não é só químico, é mecânico. Quando o assoalho pélvico está contraído, ele literalmente fecha os canais por onde o corpo deveria eliminar resíduos. E mais, ele pressiona as vísceras, alterando o espaço e a movimentação dos órgãos. Isso gera mais tensão, mais gás, mais fermentação e até dificuldade de absorção. Tem gente que passa anos tratando prisão de ventre ou inchaço sem nunca olhar para essa raiz. Gasta com exames, suplementos e às vezes ouve que é psicológico. Mas o corpo está dando sinais claros de que tem uma trava física impedindo o funcionamento natural. E esse bloqueio também interfere em outra área supersensível, a vida sexual. É aí que o impacto do assoalho pélvico se torna ainda mais pessoal. Impacto na saúde sexual masculina e feminina. Aqui o assunto fica ainda mais delicado, mas também mais importante. Porque quando o assoalho pélvico não funciona direito, os efeitos atingem diretamente a intimidade, o prazer e até a autoestima. E muita gente sofre calado, achando que é algo normal da idade ou coisa da cabeça. Nos homens, a tensão crônica nessa região pode levar a dificuldades como ejaculação precoce, disfunções eréteis e aquela sensação de dor ou pressão constante na parte baixa do abdômen ou do períneo. E o mais assustador, muitos convivem com esse incômodo por anos, sem sequer saber que o problema pode ser muscular. Já nas mulheres, esse desequilíbrio pode provocar desconforto durante o ato sexual, sensação de peso ou tensão interna, e até casos de prolapso, quando os órgãos internos perdem sustentação e mudam de posição. Tudo isso ligado à falta de coordenação e força do assoalho pélvico. Esses sintomas são muitas vezes mal interpretados ou até ignorados por profissionais da saúde, e isso faz com que a pessoa se sinta frustrada, sem resposta, acreditando que vai ter que conviver com isso para sempre. Mas a realidade é outra. Com o trabalho certo, é possível liberar e fortalecer essa região e mudar completamente a qualidade de vida. E aqui não estamos falando só de função sexual. Estamos falando de reconexão com o próprio corpo, de recuperar sensibilidade, confiança e controle. Porque quando essa base interna volta a funcionar do jeito certo, tudo ao redor responde positivamente. Mas para isso acontecer,
é preciso mais do que exercícios aleatórios. É preciso entender a conexão entre o assoalho pélvico, a respiração e a musculatura profunda do tronco. E aí sim, o corpo inteiro começa a se reorganizar. A relação entre respiração, postura e núcleo. A maioria das pessoas pensa que respiração é só puxar o ar e soltar. Mas a respiração, quando bem feita, é o motor que coordena todo o centro do corpo. E adivinha quem trabalha junto com o pulmão em cada respiração profunda? O assoalho pélvico. Esses músculos se movem em sincronia com o diafragma, aquele músculo em forma de cúpula que separa o tórax do abdômen. Quando você inspira corretamente, o diafragma desce e o assoalho pélvico acompanha, abrindo. Ao expirar, tudo volta para cima. Esse ciclo é essencial para manter o tronco estável e os órgãos funcionando bem. Mas quando você respira mal, de forma curta, apressada ou só pelo peito, esse sistema quebra. O diafragma para de se mover como deveria. O assoalho pélvico fica tenso ou preguiçoso. E aí, a coluna perde estabilidade. A postura piora. E o core enfraquece. E sabe o que isso gera? Um corpo que se cansa fácil, perde equilíbrio e sente dor até em tarefas simples, como levantar de uma cadeira ou agachar para pegar algo no chão. Parece exagero, mas não é. A respiração e o núcleo estão totalmente entrelaçados. Inclusive, o músculo abdominal mais profundo, o transverso do abdômen, funciona como um cinto natural do seu tronco. Ele estabiliza a lombar, protege os órgãos e atua junto com o assoalho pélvico. Quando esses músculos trabalham em equipe, o corpo se movimenta com leveza, força e controle. Mas se essa engrenagem falha, é como tentar dirigir um carro com os pneus murchos. Até vai, mas tudo vira esforço. Por isso, o trabalho com o assoalho pélvico precisa começar com desbloqueio e depois fortalecimento. E o caminho mais eficiente para isso começa com um simples agachamento. Como o agachamento estático libera o corpo. Se tem um movimento que atravessou gerações e culturas, é o agachamento. Mas não esse agachamento de academia, feito com barra nas costas e repetição cronometrada. Estamos falando do agachamento ancestral. Aquele agachamento profundo, sustentado, onde o corpo simplesmente se entrega. Esse tipo de agachamento, chamado estático, não é sobre força, é sobre liberação. Quando você se posiciona numa flexão profunda e segura ali por um tempo, algo começa a acontecer internamente. A gravidade faz seu trabalho. A coluna se alonga, a pelve abre e o assoalho pélvico começa a soltar. É como se o corpo dissesse: finalmente posso respirar. Porque essa posição tira a pressão da lombar, alivia os quadris e permite que os ligamentos internos se estiquem naturalmente, sem tranco, sem força. Tudo acontece com leveza, mas com profundidade. Quem passa o dia sentado ou em pé, com a musculatura comprimida ou encurtada, se beneficia imensamente desse tipo de postura. É quase um reset fisiológico. E o melhor? Você não precisa de equipamentos nem de experiência. Basta baixar o centro de gravidade, respeitar seus limites e deixar o corpo reaprender a relaxar. Com o tempo, o desconforto vira conforto. O que antes era tenso começa a se abrir. O quadril ganha espaço. O intestino responde. O sono melhora. O assoalho pélvico, finalmente, encontra seu estado natural de funcionamento, ativo, mas livre. Mas não para por aí. Porque depois de liberar, vem a próxima fase, fortalecer. E aí entra o agachamento dinâmico, que leva esse desbloqueio para um novo patamar. Agachamento dinâmico, construindo força e coordenação. Depois que o corpo reaprende a liberar tensão com o agachamento estático, é hora de levar esse equilíbrio para a ação. E aí entra o agachamento dinâmico, aquele que coloca a musculatura para trabalhar com ritmo, controle e propósito.
Aqui, o movimento começa devagar. Você desce até onde seu corpo permite com conforto e depois sobe com controle. Cada repetição ativa não só as pernas e o glúteo, mas também os músculos profundos do core e, claro, o assoalho pélvico. Esse tipo de coordenação é o que dá suporte real para o corpo no dia a dia. O agachamento dinâmico melhora a circulação, reforça a musculatura de base e ensina o corpo a se mover como um sistema completo, não em partes isoladas. E o mais interessante é que quanto mais você treina esse movimento, mais o corpo responde com leveza e estabilidade. É como reconectar fios que estavam desligados. Com o tempo, tarefas simples como subir escadas, agachar, pegar algo do chão ou até manter a postura no trabalho se tornam mais fáceis. O corpo não só ganha força, ele reaprende a se mover com eficiência. E tudo isso começa com um movimento que respeita a sua estrutura, seus limites e sua evolução. E não precisa pressa. Comece com poucas repetições. Use uma cadeira como apoio se precisar. Ajuste o ritmo conforme seu corpo permite. O segredo está na consistência, não na intensidade. O que importa é o corpo sentir segurança e fluidez. Porque quando isso acontece, a transformação vem. E aí, depois de desbloquear e fortalecer, o que acontece é mágico. O corpo começa a funcionar como foi projetado para funcionar. E os efeitos aparecem de dentro para fora, na postura, na energia, na digestão, no sono, na disposição para viver. No fim das contas, o corpo não precisa de soluções complicadas. Ele precisa de atenção, de escuta, de movimentos que respeitam sua estrutura e desbloqueiam o que está preso há anos. E tudo isso pode começar com algo tão simples quanto um agachamento profundo, consciente e bem feito. O assoalho pélvico é mais do que um detalhe anatômico. Ele é a base de tudo. Quando você aprende a liberar e fortalecer essa região, não está só cuidando dos músculos. Está ativando um sistema inteiro que melhora sua saúde, seu bem-estar e sua performance. E o mais poderoso disso tudo é que está nas suas mãos. Não depende de aparelhos, de clínicas, nem de fórmulas milagrosas. Só depende de você, do seu corpo e da sua constância. Um pouco por dia, no seu ritmo, já é o suficiente para começar a sentir os efeitos. Então, escuta o que seu corpo está tentando te dizer. Dá atenção à base. Trabalha o que ninguém vê. Porque quando você cuida do invisível, o visível começa a mudar. Seu corpo vai agradecer. Sua energia vai mudar. E sua saúde vai mostrar que sim, tudo começa pelo centro. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.